Fala, rapaziada. Então vamos ver aqui essa parte aqui de química orgânica, finalmente gravando as aulas que eu estava devendo para vocês. E nessa aula aqui a gente vai ver acidez e basicidade e classificação das reações orgânicas, né? Aquelas classificações básicas de adição, substituição, eliminação, etc. Então primeiro aqui começando com acidez e basicidade, né? De acordo com a teoria de Lewis, o que Lewis diz pra gente? Que a base é o cara que tem capacidade de receber de doar par de elétrons, né? Ou seja, aqui a gente pode observar esse composto, o nitrogênio, ele tem um par de elétrons disponível e pode ser doado para o hidrogênio, fechando uma ligação, vira o NH2+. O ácido, por sua vez, é o cara que tem capacidade de receber elétrons, ou seja, está aqui a ligação, ele vai receber o par de elétrons que o hidrogênio tem ali naquela ligação e libera o nosso famoso H+. Né? Só que existem alguns fatores que influenciam essa brincadeira aí, se ele vai doar mais ou doar menos. Né? E o principal desses fatores aí que a gente pode citar é o efeito eletrônico ou doador de elétrons, né? Que se a gente for analisar um composto, se ele for, por exemplo, esse camaradinho aqui tiver ligado a, sei lá, vários, tô criando um composto aqui bem aleatório, bem só para exemplo representativo, um flúor cheio de outros flúores e todo mundo puxando esse par de elétrons do nitrogênio, esse par de elétrons ele vai ficar menos disponível, né? Porque ele está sendo puxado de tudo quanto é lado. Então a força básica ela vai diminuindo. Se agora a gente tem o nitrogênio e a gente está fazendo uma inserção de elétrons, uma inserção de densidade eletrônica, esse par de elétrons ele vai ficar cada vez mais disponível, né? Então ele vai poder ser doado com mais facilidade. Então o efeito eletrônico doador ou retirador de elétrons ele influi muito nisso aí. E é um exemplo que a gente pode ver aqui no anel aromático, né? Alcanos, por exemplo, eles têm capacidade de doar par de elétrons, né? Aumentando a densidade eletrônica desses pontos. E ao contrário, o efeito eletrônico retirador funciona no anel aromático e funciona nos nossos compostos básicos e ácidos. Outros dois efeitos, na verdade são três efeitos, né? Eu não botei aqui o último efeito, é a ressonância, que seria a deslocalização desse par de elétrons, né? Se ele está deslocalizado, a gente não tem como fazer uma doação dele muito legal, porque essa região inteira aqui vai estar permeada por esses elétrons, eles andando, e eles não vão ficar bem localizados para serem doados, né? Então a ressonância lá meio que acaba com a basicidade. E outro fator seria a ponte de hidrogênio interno. Aqui, esse carinha ele teria dois pares de elétrons para doar, né? Só um exemplo representativo. Só que um deles já está fazendo essa ponte de hidrogênio com o hidrogênio que está aqui em cima, né? Então apenas de dois saímos para apenas um par de elétrons que pode ser doado. E por fim o último efeito, né? Que na verdade é bem significativo, esqueci de botar. Vamos supor aqui uma trifenolamina, trifenilamina, né? Esse camaradinho aqui, pH é fenil, radical fenil, vulgo nosso anel benzênico. Esse cara aqui, ele tem uma basicidade bem pequenininha quando comparada com a amônia. Por quê? Esses grupamentos aqui eles são muito volumosos, então eles estão a todo instante fazendo impedimento estérico aqui, de modo que para o meu composto alcançar esse par de elétrons e conseguir recebê-los, fica cada vez uma região mais tortuosa de se passar, porque tem muito choque entre esses grupos e eles estão ocupando um grande volume no espaço. Então fica difícil. Então o efeito de impedimento estérico também ele influencia bastante na acidez e basicidade. Então avançando aqui, agora a gente tem as formas de criar íons e radicais, né, que são os balizadores das nossas reações. Primeira quebra heterolítica, né, gera dois íons, um mais e um menos, hétero de diferente, né, e quebra homolítica, homo de igual, nós vamos quebrar sem gerar dois íons, nós vamos gerar dois camaradinhas iguais. E essa quebra homolítica ela é gerada principalmente quando temos a presença de energia, mais energia, né, porque é mais difícil eu fazer essa quebra aqui bem no meio. É muito mais fácil fazer a quebra numa ponta do que no meio. Então, o que pode fomentar uma quebra homolítica? Luz, calor, aquecimento ou presença de peróxido. Beleza? Então esses camaradinhos aí eles podem fomentar uma quebra homolítica. E aqui a gente tem os nossos tipos de reagentes, né, que seria o nucleófilo. O nucleófilo ele é o cara que tem afinidade por núcleos, então ele vai querer atacar os núcleos. O eletrófilo, por sua vez, ele é o cara que tem afinidade por elétrons, então os elétrons vão atacar ele. E o radical, ele tem afinidade por tudo, basicamente, né? Então ele
Ele é um cara muito energético, muito radical, mescal cereal, e ele vai querer reagir porque ele é bem instável, certo? Aqui os tipos de meio, né? Só para mostrar para vocês o que existem, o que pode aparecer aqui na setinha da minha reação. Pode aparecer aquecimento, H+, primeira etapa oxidação, segunda etapa redução, né? E por aí vai. Então temos meio ácido e básico, aquecimento, oxidante, meio redutor, meio aquoso, meio com atmosfera inerte e outros N tipos de meios, né? Só para ilustrar mesmo. Agora vamos partir para a brincadeira como um todo, né? Que seria a classificação das reações orgânicas. Elas podem ser classificadas como adição, eliminação, substituição e rearranjo. Então, para isso, a gente tem que sempre olhar o saldo da nossa reação. O que a gente tinha antes, o que a gente vai ter depois, né? Na adição, a gente vai ter um saldo que a gente sai de 2 moléculas e chega em uma. Na eliminação, a gente sai de uma molécula e chega em 2. Na substituição, nós saímos de 2 e chegamos em outras 2. E no rearranjo, nós saímos de uma e chegamos em uma, né? Então, vamos ver aqui. Primeiro, antes de fazer as reações, definir o substrato e reagente. Que isso é uma coisa importante para a gente dizer posteriormente se a reação ela vai ser nucleofílica, eletrofílica ou radicalar, né? Então, o substrato, aqui conforme a definição, ele é a molécula de interesse que sofre a reação, que sofre a transformação. Ou seja, ele geralmente é um grupo orgânico, né? Ou de alta massa molecular. Geralmente, tá? Só para ele geralmente é o cara que tem a menor mobilidade iônica, né? Pra gente ter meio que essa percepção aí. Se ele for um cara, por exemplo, NaOH, o NaOH ele não vai ser o nosso substrato, ele vai ser o nosso nucleófilo, né? Ele vai gerar um OH ali, ou eletrófilo no caso do Na+, né? Então, para ser um substrato, ele tem que primeiro ser uma molécula orgânica, né? A não ser que estejamos tratando de reações inorgânicas, aí a brincadeira é outra. Mas no nosso caso de reações orgânicas, o substrato ele tem que ser uma molécula orgânica e outra ele tem que ter a menor mobilidade iônica, né? Então, por exemplo, viria esse camaradinho aqui, atacaria ali e por aí vai, certo? Então a gente vai ver mais pra frente como é que define o substrato, como é que define outras coisas. E aí, para definir a natureza da reação, se ela vai ser nucleofílica ou eletrofílica, temos que observar a primeira etapa, né? A primeira etapa da reação. Se a primeira etapa for dada por um ataque de um nucleófilo, é nucleofílico. Se ela for dada por um ataque de um eletrófilo, é eletrofílica. E por fim, se for naturalmente tiver luz, aquecimento ou peróxido, a gente já pode dizer que ela vai ser de acordo com o mecanismo radicalar. Beleza? E aqui, para ver se é substituição, adição, etc., você tem que ver o saldo final da reação, que é aquele que eu disse. O que temos antes e o que temos depois, né? Agora sim começa a brincadeira. Reações de adição, né? Comuns em compostos com ligações duplas e triplas, pi, ou seja, insaturações, né? Mas reações clássicas para a gente seria bromação de ligações duplas, né? A gente tem esse camaradinho aqui, e a gente vai inserir bromos, por exemplo, é até um teste químico para ver se existem insaturações na molécula, né? Porque o bromo ele deixa a solução vermelhinha e quando a gente insere ele na ligação dupla, o meio ele vai perdendo coloração, né? Então aqui nós temos exemplos de moléculas que podem sofrer reações de adição. Nosso saldo inicial são 2 moléculas, nosso saldo final é uma molécula só, né? Então aqui exemplos de vários tipos de reação, de adição, né? Nucleofílica, eletrofílica e radicalar. Vamos ver a nucleofílica primeiro. Que a gente já pode perceber que esse cara aqui vai ser o nosso substrato, né? Menor mobilidade iônica, beleza? Então a gente vai aqui fazer a nossa quebra heterolítica no nosso grupo de ataque, né? Vamos ter um H+ e um cianeto, né? Característica das carbonilas, essa ligação dupla, ela geralmente puxa os elétrons para cima, o oxigênio fica negativo, deixando uma vaga positiva aqui, beleza? E agora nós temos 2 possíveis pontos de ataque. O negativo aqui em cima, em que vai atacar o hidrogênio, e o positivo aqui embaixo, em que vai atacar o cianeto. Quem que vai atacar primeiro? Se atacar o hidrogênio primeiro, vai ser uma reação eletrofílica. Se atacar o cianeto primeiro, vai ser uma reação nucleofílica. Como é que eu sei que quem ataca primeiro é o cianeto? Porque o oxigênio ele estabiliza melhor essa carga negativa do que o carbono estabiliza essa carga negativa. Falei tudo ao contrário. O oxigênio estabiliza melhor essa carga negativa do que o carbono estabiliza essa carga positiva. Então, se eu adicionar um hidrogênio aqui, ó, o carbono ele vai continuar instável
ele vai querer puxar aqueles elétrons de volta, né? Porque ele estabiliza pouco aquela carga positiva. Só que se o cianeto entrar, ele já vai estabilizar a carga positiva, né? O oxigênio está tranquilo, e aí se entrar o hidrogênio aqui, ó, ele fica tanto faz como tanto fez. Então, primeiro, o nosso ataque ele vai ser do cianeto, né? Se o primeiro ataque é do cianeto, é uma reação nucleofílica, porque o cianeto ele é um nucleófilo, beleza? Ele é negativo, ele é um nucleófilo. E aí depois vem o hidrogênio, entra ali em cima e aí a gente fecha o nosso composto. Aqui na adição eletrofílica, o que nós temos aqui de interessante? Também quebra heterolítica, Br mais Br menos, e aqui nós temos uma região negativa, né? Essa região negativa ela vai ser induzida a se separar em duas moléculas. Duas moléculas não, em duas coisinhas, né? Mais e menos. O bromo positivo que vai atacar primeiro, tá? E só para título de curiosidade, não é a molécula positiva que ataca, são sempre os elétrons que atacam, tá? Então, por que vai acontecer essa movimentação primeiro? Porque a ligação dupla é uma região de alta densidade eletrônica negativa, né? Então não faz sentido eu aproximar negativo com negativo, eu tenho que aproximar negativo com positivo. Então a primeira etapa dessa reação é justamente o bromo ali sofrendo o ataque da região negativa do eteno. E a segunda etapa, posteriormente, né, é a entrada do Br- no outro cantinho ali, beleza? Então, como a primeira etapa é o eteno interagindo com o bromo mais, nós vamos ter uma reação eletrofílica, porque o bromo mais ele é um eletrófilo, beleza? E aí, por fim, a radicalar, né, a gente consegue perceber facilmente que ela vai ser radicalar por conta do meio reacional. Então, vamos quebrar essa brincadeira aqui em H ponto, Br ponto, né? E aí entram as nossas brincadeiras aqui, beleza? Lembrando que isso aqui pode ter, nesse caso bem particular, nesse caso, a gente pode ter dois isômeros cis e trans. Lembrando que se a gente tiver ligações duplas em anéis e elas estão sendo adicionadas, a gente pode ter uma mistura de isômeros cis e trans aqui, tá beleza? Então vamos prosseguir aqui nessa brincadeira, substituição agora, né? Olhando o saldo da reação, a gente sai de uma molécula A e B e chega numa molécula C e D, né? Ou AB mais CD, dando AC mais DB, né? E aqui exemplos de moléculas que sofrem substituição. No caso, amidas, né? E principalmente anéis aromáticos. Os anéis aromáticos só reagem, só sofrem reação diretamente no anel via mecanismo de substituição eletrofílica. Beleza? E aqui exemplos novamente, né? Nosso substrato vai ser esse cara, porque o outro naturalmente é inorgânico, né? Então já podemos dizer quem que vai ser o substrato e quem que não é. E o que vai acontecer aqui? O cloro ele é o bom grupo de saída, deixando esse metil positivo, o cloro negativo sai lá, e acontece simplesmente uma troca, né? Sai o cloro, entra o OH-, a hidroxila, o cloro vem e substitui ali no sal de cozinha, né? E aí nós temos a nossa brincadeirinha, beleza? E como é que a gente sabe que vai ser nucleofílica? Sai o cloro, entrou o OH. O OH ele é um nucleófilo, então temos aí nossa reação. Eletrofílica, anéis aromáticos só sofrem reação via substituição eletrofílica, se for no anel, né? Então o que vai acontecer aqui? Vai sair um hidrogênio, vai entrar um bromo, beleza? Então nós temos essa brincadeira aqui também, substituição eletrofílica. E aqui a radicalar, a gente teria que ver qual que é a ordem de estabilidade dos radicais, né? Do carbono radical, porque o carbono terciário, carbocátio terciário é mais estável do que carbocátio secundário, que é mais estável do que carbocátio primário. E carbânios, aí tem a história da ordem de estabilidade dos carbânios e também dos carbonos radicais, né? Do radical, esse aqui é o mais estável, o carbono radical primário, ele é mais estável do que o terciário, beleza? Só para balizar aqui as nossas substituições aqui nas reações. Então essa aqui seria uma substituição via mecanismo radicalar. Tinha um hidrogênio aqui, trocou com cloro. E olha aqui novamente, presença de luz, balizando que a nossa reação ela vai ser formada via mecanismo radicalar, porque nós conseguimos quebrar esse cara homoliticamente. Avançando, eliminação, né? Comuns, muito comuns em álcoois e compostos com presença de bromo ou cloro, né? Então aqui usada para formar compostos insaturados, porque eu saio de um composto saturado ou insaturado e boto mais uma insaturação nele, né? Porque eu eliminei. Se eu elimino, eu tenho que ou aumentar uma ligação, né? Eu tenho que aumentar a ligação ou fechar um ciclo. É mais fácil aumentar a ligação, né? A ordem de ligação. No caso, sai de ligação simples e vai para dupla, ou de dupla e vai para tripla. Ou de simples e vai para tripla se for uma eliminação dupla, né? Uma eliminação vicinal. E aí aqui a condensação, né? Grande, famosíssimo caso da esterificação de Fischer, que é basicamente uma reação de eliminação seguida de
uma reação de adição seguida de eliminação. E aí, para esses mecanismos, para essas reações mais famosas, tipo síntese de Williamson, Wurtz, etc., a gente veria o mecanismo reacional e diria qual que é a primeira etapa de cada um e por aí vai, né? Aqui, hidrólise, que é justamente ao contrário da desidratação, que a gente viu lá em eliminação. Hidrólise é literalmente adicionar água, enquanto que a desidratação a gente aquecia, geralmente meio ácido, e liberava uma água. A hidrólise é adicionar água e chegar no álcool, né? Então é justamente o caminho contrário dessas brincadeiras aí. E por fim, nossa reação de rearranjo. Rearranjo, a gente sai de uma molécula A e chega numa molécula B. Um exemplo famosíssimo disso é a tautomeria cetoenólica, né? Claro que dependendo das moléculas, esse equilíbrio ele vai estar deslocado mais para um lado do que para o outro. Porém, é um caso de reação de rearranjo. Ela pode ir e voltar e pode até permanecer no equilíbrio, como está evidenciado aqui. E é importante perceber que sempre que a gente tem a formação de carbocátions, abre-se alguma brecha para ocorrer reação de rearranjo. Então a gente tem que ficar esperto nisso, tá? E aqui, por fim, vamos já para o extra, que seria a polimerização, já desvencilhando desse tópico de classificação de reações. Os polímeros, eles são moléculas, macromoléculas, né, que são formadas pela repetição de uma unidade de repetição. A unidade de repetição a gente chama de monômero, né? Aqui, ó, monômero é a unidade básica de repetição. Então, nesse caso do polietileno, a gente tem um eteno. Na hora que a gente faz ele abrir para fazer reações, ele se chama etileno. Então, polietileno é essa brincadeirinha aqui, né? O estireno é esse camaradinho aqui, é o eteno, só que com um fininho na pontinha. E aí, por fim, o poliestireno é esse brother aí, simplesmente ele repetindo infinitíssimas vezes, né? E, a título de curiosidade, o poliestireno expandido é o nosso famoso isopor. Acho que até eu tenho um exemplo aqui mais para frente. Tem aqui, ó, poliestireno expandido e polietileno, né? Cadê? Paramos aonde? Paramos aqui. Outra classificação de polímeros, né? Homopolímeros, que eles são formados apenas por um tipo de monômero, e copolímeros, que eles são formados por mais de um tipo de monômero. E aí, qual que é a ideia? Esses monômeros, eles têm diferentes tipos de arranjo espacial, né? Que vai aparecer aqui agora. Eles podem ser perfeitamente alternados, que é o caso famoso em que a gente tem, por exemplo, um diácido carboxílico sendo a bolinha azul e um diol sendo a bolinha vermelha. Então eles sempre vão reagir alternadamente, né? Agora temos também o caso do polímero em blocos, né, que seriam 3 de um, 2 do outro, 3 de um, 2 do outro e por aí vai, né? Fica fazendo uma alternância ordenada, né, desses polímeros, desses monômeros. Aleatório, que é simplesmente aleatório, né, não tem muito para onde fugir. E os enxertados, que seriam um polímero homopolímero, né, só que com vários bracinhos de outras coisas, beleza? E aqui nos polímeros que não são simétricos, nós temos duas brincadeiras aqui. Os polímeros isotáticos, que a posição relativa dos monômeros é sempre a mesma, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode ver o poliestireno, por exemplo. Qual que é o monômero do poliestireno? É essa molequinha aqui, né? Só esse bracinho aqui. Notem que esse benzeno ele pode estar para cima, para baixo, para esquerda ou para direita. Então, se eles estiverem todos arranjados aqui na mesma orientação espacial, a gente chama de isotático. Se eles estiverem alternados, sindiotáticos, beleza? E por fim, se eles estiverem aleatórios, atáticos, beleza? Aqui, ó, para cima, para baixo, para esquerda, para direita, para cima e por aí vai, né? É um completo caos. Aqui os polímeros mais comuns, né? Os polímeros mais comuns, esse aqui é o PVC, policloreto de vinila, né? Aqui o cloreto de vinila, policloreto de vinila, né? PVC, tigre, amanco e demais tubulações. Teflon, tereftalato, só um minutinho, deixa eu pesquisar aqui rapidão. Politetrafluoretileno, isso, politetrafluoretileno. Aqui o politereftalato de etileno, né? Que é o nosso famoso PET, garrafa PET, e por aí vai. Ou polietileno tereftalato, né? Que é isso aí que vem o nome PET, né? Polietileno tereftalato. Aqui é o ácido tereftálico e o nosso etanodiol.
Outros exemplos comuns, né, o isopor, que é o poliestireno expandido, e o polietileno. O polietileno ele pode ser apresentado de várias formas. De baixa densidade, que é esse aqui, que é o molinho, média densidade, alta densidade e ultra alta densidade. O ultra alta densidade ele geralmente é usado para fazer engrenagens de plástico em indústrias, né, que sofre pouquíssimo com atrito. E aí, a título de curiosidade também, o polipropileno, que é esse camaradinho aqui, é praticamente o polietileno, só que com um bracinho, ele também é bem empregado em embalagens de biscoitos. Se vocês verem embalagens de biscoitos que são barulhentas, aquela que faz aquele crec, 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 tipo um traquinas da vida, a embalagem ela é de polipropileno. Polipropileno ele faz polímeros mais barulhentos. É o contrário do polietileno, que ele faz polímeros silenciosos. Vide sacola de mercado daquelas de boa qualidade, que são bem silenciosinhas, não fazem muitos estalos. E agora vamos fazer a classificação das reações contra a cinética, porque a gente viu contar o saldo final, né, que poderia ser adição, substituição, eliminação ou rearranjo. Aqui a gente vai ver particularmente para substituição nucleofílica 1 e 2 e eliminação 1 e 2. Substituição nucleofílica 2, ela trata de uma etapa, porém depende de duas moléculas, né? Esse 2, esse númerozinho que aparece, ele é o número de moléculas que está envolvida na reação lenta, na etapa lenta. Então, ela ocorre em uma etapa que depende da etapa lenta e depende da posição de duas moléculas entre si, né, da posição espacial entre elas. Tipo, por exemplo, tem que encaixar certinho para ocorrer a reação. A inversão da configuração estereoquímica, então se a gente tem um isômero R, ele vai virar o S. E se a reação for AB mais CD, a taxa de reação vai ser uma reação de segunda ordem, né? Então esse 2, além de representar o número de moléculas envolvidas na etapa lenta, ele pode representar a ordem da cinética dessa reação, beleza? E aqui um exemplo de como é que é essa brincadeira, né? A SN2 ela ocorre em uma etapa só, que nem a gente viu aqui, né? Ocorre em uma etapa. E como é que funciona? Aqui a gente tem o nosso camaradinho, por exemplo. Para ocorrer uma substituição nucleofílica, primeiro tem que sair um grupo e depois tem que entrar outro, né? Só que essa saída e essa entrada ela ocorre num vapt-vupt. Bateu, estalou, trocou, né? Então vem aqui a nossa hidroxila com o seu par de elétrons aqui para interagir nesse orbitalzinho, nesse cotoquinho, que é o cotoquinho do orbital hibridizado sp3, né? O sp3 ele tem uma grande projeção no lado e um cotoquinho do outro, né? Então vem a minha hidroxila, interage com esse cotoquinho. Na hora que ele interage, o cloro ele estabiliza facilmente aquela carga negativa, né? Então aí depende, a substituição nucleofílica ela é bem favorecida quando a gente tem bons grupos de saída, né? E aí vem, substituiu, agora a hidroxila faz parte e o cloro ele vai lá para a solução, fica em forma aquosa e ele fica tranquilo com isso, né? Porque ele estabiliza tranquilamente aquela carga negativa. E olhem aqui que inverteu o guarda-chuvinha, né? Se inverter o guarda-chuvinha, eu inverti a configuração estereoquímica. Nesse caso, a gente não tem uma molécula quiral, mas se ela fosse quiral, a gente ia ter invertido de R para S ou de S para R, por exemplo. Beleza? E agora aqui a SN1, a gente pode ver que a etapa lenta depende apenas de uma molécula, ou seja, é uma reação de primeira ordem, né? Uma cinética de primeira ordem, e ela ocorre em duas etapas. A primeira etapa é a saída do grupo de saída, em que o nosso grupo de saída ele tem que ser um excelente grupo de saída, porque senão vai demorar para sair. E depois o ataque do nucleófilo. Como a gente depende da saída do grupo de saída, quando ele sai, a gente forma um carbocátio, né? Por exemplo aqui, ó, carbono, bromo e etc. Saiu o bromo, a gente vai ficar com um carbocátio e um bromo negativo. Esse cara aqui ele pode sofrer rearranjo, tá? A taxa de reação global é dada pela taxa de reação de saída do grupo de saída, né? Um dos reagentes. E a formação de carbocátios é necessário ver qual carbocátio será o mais estável. Então aqui embaixo a gente vê um exemplo resumido de como é que funciona a substituição nucleofílica do tipo SN1, né, que primeiro vai sair o cloro negativo, vai ter uma quebra heterolítica aqui, né, e depois entra o nosso nucleófilo aqui na brincadeira. Só que se a gente destrinchar o que está acontecendo realmente, teremos duas etapas. A primeira etapa é a saída do grupo de saída, e a segunda etapa é o ataque do nucleófilo ou eletrófilo conforme for a reação, né? Geralmente vai ser nucleófilo, tá? Quer dizer, tem que ser nucleófilo porque é reação nucleofílica, tá? Então, enfim, continuando aqui, o cloro ele vai puxar esse par de elétrons, ele vai sair. Bons grupos de saída são halogênios, né? Cloro, bromo, iodo nem tanto e flúor nem tanto, geralmente cloro e bromo, beleza? Hidroxilas são grupos de saída mais ou menos, e geralmente aqueles ácidos que ficam tranquilos, tipo um sulfato, um carbonato e por aí vai.
beleza? E aí formou o nosso carbocátio. Esse carbocátio ele poderia sofrer rearranjo. Por exemplo, se o cloro estivesse aqui, ó, nesse carbono primário, o que ocorreria? Formaria o nosso carbocátio, ele sofreria um rearranjo e esse cara aqui passaria a ser o nosso carbocátio, o carbocátio terciário, que é mais estável. Então a gente tem que observar essas possibilidades de acontecer na reação. E aí, ó, vem o meu camaradinha, interage, né, o meu nucleófilo, libera o hidrogênio, e aí a gente fecha a nossa reação aqui, beleza? Então esse que é o mecanismo da reação do tipo SN1. Só que a gente também tem eliminação E1 e E2, né, que são basicamente a mesma coisa, só que em vez de ser substituição, é eliminação. Então a eliminação E2 ela depende de duas moléculas, ocorre uma etapa e depende de um auxílio de um grupo ou solvente, né? Aí, mas como assim ela vai ser uma... Se ela é uma eliminação, ela só depende de uma molécula. Como é que ela vai depender de duas? Meio reacional. O meio reacional ele sempre desempenha um papel fundamental na reação, beleza? Então aqui um exemplo de eliminação do tipo E2, ou seja, ocorre em uma etapa, tranquilo? Depende de duas moléculas do bromopropano gerando propeno, né? Olha que ele está na presença de etanol, meio alcoólico. Então o que vai acontecer? O etanol, álcoois em geral, eles são anfipróticos, vamos dizer assim. Eles podem atuar tanto como ácido quanto como base. Então aqui, nesse caso, ele está atuando como ácido, porque ele roubou o par de elétrons ali do hidrogênio, liberou um etóxido em solução, e esse etóxido ele vai interagir com a nossa molécula aqui, né? Então interagiu com esse hidrogênio ficou induzido, ele quer roubar esse hidrogênio, mas se ele roubar esse hidrogênio, o hidrogênio não pode sair com par de elétrons, não pode sair o hidrogênio negativo para interagir com outra coisa negativa. Então esse par de elétrons aqui ele vai ficar na minha molécula. Ficou na minha molécula, beleza? Só que ao mesmo tempo em que esse hidrogênio, esse etóxido interage com o hidrogênio e libera a carga negativa ali, esse bromo também vai fazer essa brincadeira, porque, poxa, senão seria carga negativa perto de carga negativa. O bromo é grande, por isso que tem que ser um grupo de saída muito bom. Então, o bromo, por sua vez, também vai tender a sair, liberando uma carga positiva aqui. E aí, notem, carga negativa, vizinha de carga positiva, naturalmente fecha a ligação dupla, beleza? Então é assim que funcionaria o nosso mecanismo do tipo eliminação E2. E a E1, por sua vez, né, depende de uma molécula só, não depende tanto assim do meio reacional, e a formação de carbocátio. Ocorre em duas etapas e a lenta é a formação justamente do carbocátio. A lenta sempre vai ser a formação do carbocátio. Então aqui é aquela mesma molécula, né, que a gente tinha o terquiclorobutil, né, formou o carbocátion. Lembrando que poderia ocorrer rearranjo se o cloro estivesse aqui em cima, beleza? E aí, formado o meu carbocátion, agora eu tenho que eliminar outra coisa em outro lugar para formar um carbânion e fechar minha ligação dupla. Aqui novamente o meu meio alcoólico, o etanol, vem, interage com esse hidrogênio, o hidrogênio libera o par de elétrons aqui, carga negativa vizinha de carga positiva, fechou minha ligação. Então, a primeira etapa foi a formação do carbocátio e a segunda etapa foi o fechamento ali da interação do nosso solvente com a brincadeira aqui e fechar a ligação dupla, que isso ocorre muito rápido. A lenta realmente é a formação do carbocátio. E aqui, na eliminação E2, tudo isso aqui ocorre muito rapidamente, né? Muito rapidamente. Por mais que seja que eu tenha feito várias setinhas aqui, isso aqui ocorre muito rápido. Eu fiz várias setinhas só para ilustrar o que está acontecendo. Porque no momento que chegou o solvente e interagiu com o hidrogênio, automaticamente sai o bromo e fecha a ligação. É um VaptVupt, é um tapinha, reagiu. Beleza? Então essa aula vai terminando por aqui. Espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas podem entrar em contato comigo. Valeu, rapaziada.